Com os pés feridos pela estrada, ela corria em lágrimas, acreditando não ter mais onde existir. Quando a figura imponente do fazendeiro surgiu atrás dela, o destino tomou um rumo inesperado. O que aconteceu depois mudou sua vida para sempre. Inscreva-se no canal e veja essa reviravolta. O ar abafado de Cerro Azul, pequena cidade do interior, parecia ainda mais denso naquela tarde de janeiro. O céu ameaçava chuva, mas não cumpria a promessa. Hester Ribben ajeitou a trança no cabelo escuro enquanto caminhava pelo caminho de pedras que levava ao armazém. Não havia nada de especial nela que chamasse atenção. Vestido simples de algodão florido, alpargatas já gastas pelo uso e uma expressão séria que escondia o quanto seus 19 anos ainda sonhavam, mesmo que em silêncio. Filha de Carmen, costureira respeitada da região, e de Aaron, capataz na fazenda dos Muller, Esther crescera entre agulhas e linhas, aprendendo desde cedo que meninas de família pobre como a dela não tinham o luxo de cometer erros. Ande direito, fale baixo, olhe para o chão, repetia seu pai sempre que podia. E ela obedecia, sempre obedecia. No armazém de seu Tobias, o movimento era maior que o normal. Dia de feira significava que os fazendeiros da região desciam com seus capatazes e familiares para abastecer as propriedades. Esther segurava firmemente a lista que sua mãe escrevera: linha branca, botões pequenos, fermento e açúcar. Necessidades básicas que exigiam cada centavo economizado durante semanas. Enquanto esperava sua vez no balcão, sentiu o olhar que pesava sobre ela antes mesmo de virar-se. Harur Muller, filho do prefeito e herdeiro da fazenda mais próspera da região, observava-a com um sorriso que fez seu estômago contrair. Olha só quem resolveu aparecer, disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem. A santinha da vila. Esther baixou os olhos como havia sido ensinada. Não respondeu. Nunca respondia. Harur era conhecido por suas histórias com moças da região, sempre protegido pelo sobrenome poderoso que carregava. Tão quietinha, tão certinha, continuou ele, aproximando-se enquanto os outros homens observavam a cena, alguns desconfortáveis, outros curiosos. Mas bem que ontem à noite não estava tão calada assim, não é? As palavras caíram como pedras. Esther sentiu o sangue gelar nas veias. Não entendia o que ele insinuava. Nunca estivera a sós com Harur. Nunca. Mas antes que pudesse defender-se, as risadas já corriam pelo armazém. Estou mentindo? Pergunta para ela se estou mentindo. Os olhos de Harur brilhavam com a crueldade que só existe em quem nunca precisou pagar pelo que faz. Quem diria a filha do Arnaldo? Um homem gritou do fundo. Vixe, e o Arnaldo é brabo, hein? Outro completou. Se ele descobre... Seu Tobias, tentando acalmar os ânimos, pediu silêncio. Mas era tarde demais. As palavras de Harur, mesmo sem fundamento, mesmo sem provas, já corriam pela cidade pequena demais para guardar segredos e grande demais para conter fofocas. Esther deixou a lista sobre o balcão e saiu às pressas, as lágrimas embaçando sua visão enquanto corria pela rua de terra sob os olhares agora diferentes dos vizinhos que antes a cumprimentavam. As notícias em Cerro Azul corriam mais rápido que o vento. Quando chegou em casa, sua mãe já estava na porta, o rosto pálido e as mãos trêmulas. É verdade? Foi a única coisa que perguntou, a voz quebrada pela dúvida. Esther negou, as palavras atropelando-se enquanto tentava explicar. Mas a sombra que se aproximava por trás de sua mãe fez com que as palavras morressem em sua garganta. Heron tinha os olhos injetados e o maxilar tenso. Ele não perguntou, não quis explicações. Já não basta ser pobre, ainda traz essa vergonha para dentro de casa? O tapa veio sem aviso. Esther cambaleou para trás, sentindo o gosto metálico do sangue na boca. Sua mãe tentou intervir, mas um olhar foi suficiente para silenciá-la. Sai da minha casa. As palavras de seu pai cortaram o ar como navalha. Pai, eu juro, saia! O grito ecoou pela casa pequena, fazendo as paredes de madeira parecerem ainda mais frágeis, antes que seja tarde demais. Os vizinhos já se aglomeravam do lado de fora, atraídos pelos gritos, famintos pelo escândalo.
Algumas mulheres olhavam com falsa piedade enquanto sussurravam entre si. Esther olhou para sua mãe, buscando ajuda, buscando defesa. Mas Carmen, mulher que passara a vida inteira obedecendo primeiro ao pai e depois ao marido, apenas baixou os olhos, derrotada antes mesmo de lutar. Vá, filha, sussurrou. Vai ser pior se ficar. Com o coração partido em 1000 pedaços, Esther pegou apenas um xale fino que estava pendurado perto da porta. Não teve coragem de entrar novamente para buscar suas poucas roupas, seus poucos pertences. Saiu pela porta dos fundos, evitando os olhares, os sussurros, os julgamentos que já haviam definido quem ela era, antes mesmo que pudesse defender-se. A noite caía rapidamente, e o frio da serra começava a se fazer presente. Esther caminhava sem rumo pela estrada de terra que cortava as propriedades. Os pés descalços, pois em sua pressa esquecera até mesmo de calçar-se, sangravam, com as pedras do caminho. Mas a dor física era quase um alívio comparada à dor que carregava por dentro. Tudo o que conhecia, tudo o que era, havia sido roubado em questão de horas. Sem nome, sem lar, sem futuro. As lágrimas já haviam secado, deixando apenas uma determinação muda de seguir em frente, mesmo sem saber para onde. Foi quando ouviu o som ritmado de cascos de cavalo se aproximando. A escuridão já era quase completa, salvos pelos pontos de luz da lua que conseguiam atravessar as nuvens pesadas. Esther pensou em esconder-se entre as árvores que margeavam a estrada. Não queria ser vista, não queria explicações, não queria mais julgamentos. Mas seus pés pareciam grudados ao chão, incapazes de dar mais um passo sequer. O cavaleiro se aproximou, diminuindo o passo. A figura imponente sobre o animal fez Esther encolher-se ainda mais. Reconheceu imediatamente Omar Nissim, dono da Fazenda Esperança, uma das maiores propriedades da região. Viúvo há mais de 10 anos, Omar era conhecido por sua seriedade, seu trabalho constante e seu isolamento. Raramente ia à cidade, preferindo enviar funcionários para resolver seus assuntos. Diziam que depois da perda da esposa, algo dentro dele havia se fechado para o mundo. Esther? Esther Riben? A voz grave do homem quebrou o silêncio da noite. Ela não respondeu. Apenas levantou o olhar, sem forças para fingir uma dignidade que sentia ter perdido. Omar desceu do cavalo, aproximando-se lentamente. Mesmo na penumbra, pôde ver os pés feridos, o rosto marcado, os olhos vazios de quem havia perdido tudo. O que aconteceu? Quando ele perguntou, não havia julgamento em sua voz. Apenas uma preocupação genuína que fez com que algo dentro dela quebrasse por completo. Mas ainda assim, não respondeu. Não tinha explicações que fizessem sentido. Não tinha defesas que valessem a pena. Está tarde para andar sozinha por essas estradas, continuou ele, tirando o casaco de couro que usava. Tome, está frio. Esther recuou desconfiada. Nunca nada vinha sem um preço, especialmente para uma mulher agora sem proteção, sem nome para defender. Não quero caridade, conseguiu dizer, a voz rouca pelo choro contido. Só preciso sumir. Omar ficou em silêncio por alguns instantes, observando-a com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Não era pena, nem desejo, nem julgamento. Era algo mais profundo, como reconhecimento. Ninguém desaparece com dignidade, disse ele finalmente, mas pode renascer com ela. As palavras pairaram no ar entre eles, como uma ponte invisível que poderia ser atravessada ou não. Era uma escolha. Talvez a primeira escolha real que Esther tinha desde que nascera naquela cidade onde seu destino parecia ter sido traçado muito antes de sua vontade contar para alguma coisa. Com hesitação, ela estendeu a mão e aceitou o casaco. O calor do tecido contra seus ombros frios foi como um lembrete de que ainda estava viva, apesar de tudo. Omar ajudou-a a subir no cavalo, montando logo em seguida. A viagem de volta foi feita em completo silêncio. Apenas o som dos cascos contra o chão e da respiração contida de ambos preenchendo a noite. Esther não perguntou para onde estavam indo. Naquele momento, qualquer lugar era melhor do que onde havia estado. E algo na presença silenciosa daquele homem, que não exigia explicações nem oferecia falso conforto,
fez com que o aperto em seu peito diminuísse um pouco. Pela primeira vez naquele dia terrível, ela sentiu que talvez, apenas talvez, houvesse um amanhã pelo qual valesse a pena esperar. A Fazenda Esperança surgiu na escuridão como um farol em meio à tempestade, que agora caía impiedosamente. Grandes portões de madeira deram passagem ao cavalo que carregava os 2 corpos silenciosos, encharcados pela chuva que parecia lavar as mágoas recentes, mas não as marcas que ficariam para sempre. A casa grande erguia-se imponente no centro da propriedade, cercada por jardins bem cuidados e construções menores que serviam de apoio para a produção de café que fazia a fortuna dos Nissim há 3 gerações. Luzes amareladas brilhavam através das janelas, criando um contraste aconchegante com a noite escura. Quando o cavalo parou em frente à varanda principal, Omar desmontou primeiro, estendendo os braços para ajudar Esther a descer. Ela hesitou por um momento, ainda incerta do que significava aceitar aquela ajuda. Mas o cansaço e a dor falaram mais alto, e ela permitiu-se apoiar-se brevemente nos braços fortes do fazendeiro. Seus pés tocaram o chão molhado, e ela reprimiu um gemido de dor. Josefa! Omar chamou assim que entraram no amplo saguão de entrada. Uma senhora de meia-idade, com cabelos grisalhos presos em um coque firme e olhos atentos que pareciam notar cada detalhe, apareceu prontamente. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Perguntou a governanta, observando Esther de cima a baixo. Prepare o quarto de hóspedes da ala leste, ordenou Omar, ignorando a pergunta. E traga água morna, toalhas limpas e o kit de primeiros socorros. Josefa hesitou apenas um segundo, seu olhar curioso alternando entre o patrão ensopado e a jovem desconhecida em estado ainda mais lamentável. Mas anos de serviço lhe ensinaram quando fazer perguntas e quando simplesmente obedecer. Com um aceno rápido, saiu para cumprir as ordens. Venha, disse Omar, guiando Esther por um corredor largo, decorado com móveis antigos e quadros que contavam a história da família Nissim. Você precisa se secar e cuidar desses ferimentos. Esther seguiu-o em silêncio, absorvendo cada detalhe daquele mundo tão diferente do seu. O chão de madeira nobre brilhava sob seus pés feridos, deixando manchas de sangue e lama que a fizeram sentir-se ainda mais deslocada. Sinto muito pelo chão, murmurou parando de repente. Omar olhou para trás, surpreso com a interrupção. Seguiu o olhar dela até as marcas no assoalho e, pela primeira vez desde que se encontraram, um leve sorriso apareceu em seu rosto. O chão pode ser limpo, respondeu simplesmente. Feridas demoram mais para curar. O quarto que Josefa preparava era maior que a casa inteira onde Esther crescera. Uma cama de dossel com lençóis brancos ocupava o centro, enquanto uma lareira já acesa espalhava calor e luz dourada pelo ambiente. Grandes janelas, agora cobertas por cortinas pesadas, prometiam uma vista para os jardins quando o dia amanhecesse. A senhorita pode usar estas roupas por enquanto, disse Josefa, colocando sobre a cama um conjunto simples, mas visivelmente de qualidade superior a qualquer coisa que Esther já usara. São da dona Laura, que Deus a tenha. Ela era um pouco mais alta, mas devem servir até providenciarmos algo mais adequado. Esther olhou rapidamente para Omar, que permanecia à porta, mantendo uma distância respeitosa. Laura, a esposa falecida. Algo na menção daquele nome pareceu mudar o ar do quarto, como se uma presença invisível se manifestasse momentaneamente. Obrigada, conseguiu dizer a voz ainda fraca. Vou deixá-la aos cuidados de Josefa, declarou Omar. Descanse. Amanhã conversaremos, se assim desejar. Com um aceno breve, retirou-se, fechando a porta atrás de si. Apenas quando o som de seus passos desapareceu no corredor, Esther permitiu-se relaxar os ombros exausta. Venha, menina, vamos cuidar desses pés antes que infeccionem, comandou Josefa, guiando-a até uma poltrona próxima à lareira. Sem forças para resistir, Esther deixou-se cuidar, sentindo a água morna lavar a sujeira e o sangue, enquanto a governanta aplicava um unguento que ardeu a princípio, mas logo trouxe alívio. Não vou perguntar o que aconteceu, disse Josefa, enquanto trabalhava. Não é da minha conta,
Mas saiba que o patrão não é homem de trazer qualquer pessoa para dentro desta casa. Se ele trouxe você, tem seus motivos. Esther não respondeu. O que poderia dizer? Que era uma moça desonrada, expulsa de casa pelo próprio pai? Que toda a cidade de Serrozu agora acreditava em mentiras sobre ela? Que não tinha para onde ir, ninguém a quem recorrer? O silêncio pareceu resposta suficiente para Josefa, que terminou os curativos e ajudou-a a trocar-se. As roupas de Laura Nissim eram simples, mas feitas de um algodão tão macio que parecia acariciar a pele. O vestido azul claro caía um pouco, solto em seu corpo magro, mas estava limpo e seco. E isso era tudo o que importava no momento. Coma, ordenou Josefa, colocando uma bandeja com sopa fumegante, pão fresco e um copo de leite sobre a mesinha lateral. E depois durma. As coisas sempre parecem melhores depois de uma boa noite de sono. Quando a porta fechou-se novamente e Esther finalmente se viu sozinha, as lágrimas que havia contido por tanto tempo vieram sem aviso. Chorou silenciosamente enquanto comia a sopa, a primeira refeição decente que tinha naquele dia. Chorou pelo lar perdido, pela injustiça sofrida, pela mãe que não a defendeu, pelo pai que não acreditou nela. Mas principalmente chorou por si mesma, por tudo que havia sido e agora não era mais. Quando finalmente deitou-se na cama macia, o cansaço a venceu quase instantaneamente, levando-a para um sono profundo e sem sonhos. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém exigia nada dela. O amanhecer na fazenda Esperança trazia uma rotina própria que começava muito antes do sol aparecer completamente. Esther acordou com o barulho distante de vozes, cascos de cavalos e o movimento natural de uma propriedade rural em plena atividade. Por um momento, desorientada, não reconheceu onde estava. Então, as lembranças do dia anterior voltaram com força, fazendo seu estômago contrair. Levantou-se com cuidado, testando os pés agora enfaixados. Ainda doíam, mas de forma suportável. Caminhou até a janela e afastou as cortinas pesadas, permitindo que a luz dourada da manhã invadisse o quarto. A vista tirou seu fôlego. Jardins imensos estendiam-se até onde a vista alcançava, fundindo-se gradualmente com as plantações de café que cobriam as colinas ao longe. Homens e mulheres já trabalhavam entre as fileiras de arbustos, colhendo os grãos que fizeram a fortuna da família Nissim. Um mundo completamente diferente do seu, e ainda assim familiar em sua essência de trabalho e terra. Uma batida suave na porta interrompeu sua contemplação. "Entre", disse, ajeitando nervosamente o vestido emprestado. Josefa apareceu, carregando uma bandeja com café da manhã e um pequeno embrulho. "Bom dia. Trouxe algo para você comer e roupas limpas. São simples, mas devem servir melhor que essas." Esther agradeceu surpresa com a gentileza contínua. "O Sr. Omar, ele está?" "Na varanda dos fundos. Pediu para avisá-la que estará disponível quando quiser conversar." Depois que Josefa saiu, Esther comeu rapidamente, ansiosa e ao mesmo tempo temerosa do que viria a seguir. Trocou-se, colocando um vestido de algodão florido, muito parecido com os que usava em casa, mas visivelmente novo. Penteou os cabelos escuros com os dedos, na falta de uma escova, e respirou fundo antes de sair do quarto. Encontrar Omar não foi difícil. A casa, apesar de grande, tinha um fluxo natural que parecia guiá-la até a varanda dos fundos, onde o fazendeiro tomava café enquanto lia um jornal. Ele levantou os olhos quando a ouviu se aproximar. "Bom dia", disse, dobrando o jornal e colocando-o de lado. "Como se sente?" "Melhor, obrigada", respondeu ela, mantendo-se a uma distância segura. "Senhor Nissim, eu preciso agradecer pela ajuda ontem à noite, mas não posso aceitar mais do que já fez. Preciso seguir meu caminho." Omar indicou a cadeira à sua frente, um convite silencioso para que se sentasse. Após um momento de hesitação, ela aceitou. "E para onde pretende ir?" perguntou ele calmamente. A pergunta ficou suspensa no ar. Esther não tinha resposta. Não tinha família além dos pais. Não tinha amigos que arriscariam a própria reputação para ajudá-la. Não tinha dinheiro, não tinha nada.
Encontrarei um lugar, disse finalmente, as palavras soando vazias até para seus próprios ouvidos. Omar observou-a por um longo momento, seus olhos escuros e inescrutáveis. Havia algo nele que intimidava não pela dureza, mas pela intensidade. Como se pudesse ver através das palavras, direto para a verdade que ela tentava esconder. Esther, começou seu tom gentil, mas firme. Não sei o que aconteceu para que estivesse naquela estrada ontem à noite. Não sei por que saiu de casa sem nem mesmo calçados, mas sei reconhecer injustiça quando a vejo. Ela abaixou os olhos, sentindo as lágrimas ameaçarem voltar. Não estou oferecendo caridade, continuou ele. Estou oferecendo uma oportunidade. Fique aqui na fazenda. Trabalhe se isso fizer com que se sinta melhor. Josefa pode usar ajuda com a administração da casa e há sempre muito a ser feito. Por quê? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Por que está fazendo isso por mim? Nem me conhece. Omar levantou-se, caminhando até a balaustrada da varanda. De costas para ela, parecia mais fácil falar. Conheci seu pai quando éramos jovens. Trabalhamos juntos antes que ele fosse para os Muller. Conheço sua mãe de vista, das poucas vezes que vou à cidade. E ouvi sobre você, a moça quieta, trabalhadora, respeitosa. Virou-se para encará-la. Seja o que for que estão dizendo, sobre você não acredito. E sei como esta região pode ser cruel com aqueles que não têm um nome poderoso para protegê-los. Algo na maneira como ele disse isso fez Esther pensar que havia mais na história do que ele revelava. Uma dor antiga, talvez. Uma injustiça semelhante. Não estou pedindo que confie em mim agora, concluiu ele. Apenas que dê tempo ao tempo. Fique até se recuperar, até decidir o que quer fazer, sem compromissos, sem exigências. A oferta era mais do que ela poderia esperar. Um teto, proteção, trabalho honesto. Uma chance de respirar, de pensar, de planejar o que viria depois. Aceito, disse finalmente. E prometo que não vai se arrepender. Omar assentiu, um leve sorriso suavizando suas feições geralmente sérias. Bem-vinda à Fazenda Esperança, então. Naquele momento, enquanto o sol subia no céu e a brisa suave trazia o aroma do café recém-colhido, Esther sentiu algo que não esperava sentir tão cedo. Um pequeno fio de esperança, frágil, como a primeira folha de primavera, mas teimosamente vivo. Ainda não sabia o que o futuro reservava. Ainda carregava o peso da injustiça e da vergonha que não era sua. Mas pela primeira vez, sentia que talvez, apenas talvez, pudesse haver um recomeço. E isso, por enquanto, era suficiente. As semanas transformaram-se em meses, com a naturalidade das estações que se sucedem sem alarde. Junho chegou trazendo o ar mais seco e as manhãs frias típicas do inverno mineiro. A Fazenda Esperança preparava-se para a entre-safra do café, período mais calmo após a colheita intensa dos meses anteriores. E Esther, que chegara como uma folha ao vento, começava a criar raízes naquele solo que a acolhera sem perguntas. Os primeiros dias haviam sido difíceis. Apesar da gentileza de Omar e da presença constante de Josefa, Esther sentia-se uma intrusa, alguém que não pertencia àquele mundo de abundância e ordem. Acordava antes do sol, determinada a provar seu valor através do trabalho. Ajudava na cozinha, aprendia a administrar a despensa, organizava os quartos de hóspedes que raramente recebiam visitas. Suas mãos, já acostumadas ao trabalho delicado da costura, agora aprendiam novos ritmos e texturas. No início, Josefa observava-a com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Afinal, quem era aquela moça que o patrão trouxera numa noite de tempestade? Que história se escondia por trás daqueles olhos tristes que evitavam contato direto? Mas a governanta, mulher de poucas palavras e muito discernimento, logo percebeu que Esther não era uma ameaça. Era apenas uma jovem ferida, tentando reconstruir-se através de pequenos gestos de dignidade. Menina, você não precisa trabalhar como se estivesse pagando uma dívida, disse Josefa certa manhã, enquanto Esther lavava o chão da cozinha antes mesmo que os trabalhadores da fazenda acordassem. O patrão disse que você pode ficar à vontade.
Esther pausou, as mãos vermelhas da água fria, os cabelos presos em um lenço improvisado. Não consigo ficar parada, Dona Josefa. Me faz pensar demais. A governanta assentiu, compreendendo sem necessidade de mais explicações. Então, vamos dar um propósito para esse trabalho todo. Venha comigo. Naquela manhã, Josefa mostrou a Esther a biblioteca da casa. Um cômodo amplo com prateleiras do chão ao teto, repletas de livros que há anos não recebiam a atenção merecida. Laura, a esposa do patrão, adorava ler. Depois que ela se foi, ninguém mais cuidou direito deste lugar. Seria bom ter alguém organizando, limpando, catalogando. Os olhos de Esther brilharam pela primeira vez em muito tempo. Livros sempre haviam sido um luxo raramente acessível em sua vida anterior. Na escola rural que frequentara até os 15 anos, os poucos volumes disponíveis eram disputados entre os alunos, e ela sempre sentira uma fome insaciável por histórias e conhecimento. Posso mesmo? Perguntou, tocando com reverência a lombada de um romance antigo. Se o Sr. Omar permitir, já permiti, veio a resposta da porta, onde Omar observava a cena com um meio sorriso. A biblioteca era o lugar favorito de Laura. Ela ficaria feliz em vê-la sendo usada novamente. Assim, Esther encontrou seu espaço na Fazenda Esperança. Passava as manhãs ajudando Josefa com as tarefas domésticas e as tardes organizando a biblioteca, descobrindo tesouros literários que jamais imaginara existir. À noite, depois do jantar, permitia-se o prazer de ler à luz de uma lamparina, viajando para mundos distantes, enquanto seu próprio mundo aos poucos se reconstruía. Omar, por sua vez, mantinha uma distância respeitosa. Sua rotina pouco mudara, desde a chegada de Esther. Acordava cedo, supervisionava o trabalho na fazenda, cuidava dos negócios em seu escritório e, ocasionalmente, viajava a São Paulo para reuniões com compradores do café que produzia. Era um homem de poucas palavras, mais acostumado a ouvir do que a falar, mas Esther notava como seus olhos a seguiam discretamente durante as refeições que compartilhavam. Não era um olhar de desejo ou de julgamento, era algo mais complexo, uma curiosidade genuína, talvez até admiração pela maneira como ela enfrentava sua nova realidade. Foi durante uma dessas refeições, quase 3 meses após sua chegada, que Esther finalmente encontrou coragem para falar sobre o que havia acontecido. Senhor Nissim, começou após um longo silêncio compartilhado. Acho que lhe devo uma explicação. Omar levantou os olhos do prato, surpreso pela iniciativa. Desde o primeiro dia, respeitara o silêncio dela sobre seu passado, nunca pressionando por detalhes que ela não estava pronta para compartilhar. Não me deve nada, Esther, respondeu. Mas se quiser falar, estou disposto a ouvir. E assim, com a voz inicialmente trêmula, mas ganhando firmeza conforme as palavras fluíam, Esther contou tudo. A ida ao armazém, as insinuações de Arthur Müller, os rumores que se espalharam como fogo, a reação violenta de seu pai, a passividade de sua mãe. Contou sobre a vergonha que não era sua, mas que carregava como se fosse, sobre como uma mentira havia destruído tudo o que conhecia em questão de horas. Omar ouviu sem interromper, seu rosto revelando apenas uma tensão crescente no maxilar. Quando ela terminou, ele permaneceu em silêncio por longos momentos, como se processasse cada palavra cuidadosamente. Você acredita em mim? Perguntou. Ela finalmente, o medo da descrença ainda presente, mesmo depois de tudo. Acredito, respondeu ele simplesmente. Não ofereceu justificativas para sua confiança. Não pediu provas. Não questionou detalhes. Apenas acreditou. E aquelas 2 sílabas tiveram o poder de começar a curar feridas que Esther nem sabia que ainda sangravam. Arthur Müller é conhecido por esse tipo de comportamento, continuou Omar, sua voz agora carregando um tom mais duro. Não é a primeira vez que usa seu nome e influência para machucar quem não pode se defender. Algo na maneira como ele disse isso fez Esther perceber que havia histórias não contadas ali. Talvez outras mulheres, talvez até mesmo alguém próximo a ele. O que pretende fazer agora? Perguntou ela. Não há nada a ser feito, respondeu ele, uma resignação amarga em sua voz. A palavra dele contra a sua, e sabemos como funciona.
o poder nesta região. Esther assentiu, já esperando essa resposta. Conhecia bem demais a realidade do interior mineiro, onde sobrenomes importantes pesavam mais que a verdade. Mas isso não significa que você tenha que viver para sempre à sombra dessa injustiça, acrescentou Omar, seu tom suavizando-se. Pode construir algo novo aqui se quiser, algo que seja seu, baseado no que você é de verdade, não no que disseram sobre você. As palavras penetraram fundo, despertando possibilidades que Esther não ousara considerar. Até então, via sua estadia na Fazenda Esperança como algo temporário, um abrigo durante a tempestade. Mas, e se pudesse ser? E se pudesse realmente começar de novo? Na manhã seguinte, durante o café, Esther surpreendeu Omar com uma proposta. Gostaria de fazer algo além da biblioteca, disse, a determinação clara em sua voz. Notei que há várias crianças na fazenda, filhos dos trabalhadores, que não frequentam escola por ser muito longe. Eu poderia ensiná-los. Estudei até onde foi possível, sei ler e escrever bem, conheço matemática básica. Omar considerou a ideia, intrigado pela súbita iniciativa. Onde daria essas aulas? Há um galpão pequeno perto das casas dos trabalhadores, que parece ser usado apenas para guardar ferramentas velhas. Com algumas mesas, cadeiras e uma lousa, poderia transformá-lo em uma sala de aula simples. O brilho nos olhos dela, enquanto falava, fez algo se mover dentro de Omar. Era a primeira vez que via Esther verdadeiramente animada, planejando um futuro, em vez de apenas sobrevivendo ao presente. Considere feito, respondeu. Pedirei ao capataz que providencie o necessário, ainda hoje. Nas semanas que se seguiram, Esther dedicou-se de corpo e alma ao projeto da escola. O galpão foi limpo, pintado, mobiliado com mesas e bancos rústicos, feitos pelos próprios trabalhadores da fazenda. Uma lousa foi trazida da cidade, junto com cadernos, lápis e os poucos livros didáticos disponíveis. Quando tudo estava pronto, Esther visitou cada casa na fazenda, convidando as famílias a enviarem seus filhos para as aulas que começariam na semana seguinte. A resposta foi melhor do que esperava. No primeiro dia, 15 crianças entre 6 e 12 anos apareceram, olhos curiosos e sorrisos tímidos diante da professora que morava na casa grande. A notícia se espalhou, e logo vieram também crianças das fazendas vizinhas, algumas caminhando quilômetros para ter a chance de aprender a ler e escrever. Omar observava à distância, impressionado com a transformação que via em Esther. A jovem assustada e quebrada que encontrara na estrada escura meses atrás, agora caminhava com passos firmes, falava com confiança e sorria. Um sorriso que raramente aparecia, mas que, quando vinha, iluminava todo o seu rosto de uma maneira que fazia seu coração acelerar de um jeito que não sentia há muitos anos. Uma tarde, enquanto voltava de uma inspeção nos cafezais mais distantes, Omar parou seu cavalo perto do galpão escola. As aulas haviam terminado e as crianças corriam de volta para suas casas, carregando orgulhosamente seus cadernos. Através da porta aberta, viu Esther arrumando a sala, apagando a lousa, organizando os materiais para o dia seguinte. Havia uma graça natural em seus movimentos, uma leveza que não existia antes. Desmontou e aproximou-se silenciosamente, não querendo interromper aquele momento de paz. Mas ela sentiu sua presença e virou-se. Senhor Nissim, disse, um leve rubor colorindo suas bochechas. Não sabia que estava aí. Omar, corrigiu ele. Depois de todo esse tempo, acho que pode me chamar pelo primeiro nome. O rubor dela intensificou-se, e Esther baixou os olhos momentaneamente. Omar, repetiu como se testasse o som daquele nome em seus lábios. Vim ver como está a escola, explicou ele olhando ao redor. Parece que o projeto foi um sucesso. As crianças são maravilhosas, respondeu ela, o entusiasmo evidente em sua voz. Tão ávidas por aprender, tão gratas pela oportunidade. Algumas já estão lendo pequenas frases, outras aprendendo a somar e subtrair. É gratificante. Você encontrou seu lugar, observou ele. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Esther refletiu por um momento. Sim, acho que sim. Pela primeira vez sinto que estou construindo algo, não apenas existindo. Caminharam juntos de volta à casa grande,
o sol poente pintando o céu de laranja e rosa. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que começam a se entender além das palavras. Na varanda, antes de entrarem, Omar parou. Esther, disse seu tom mais sério. Preciso ir a São Paulo na próxima semana. Negócios importantes que não podem esperar. Ela assentiu, tentando ignorar a pontada de desapontamento que sentiu. Havia se acostumado à presença dele, mesmo que distante. Quanto tempo ficará fora? 2 semanas, talvez mais. Depende de como as negociações procederem. Novamente aquele silêncio, agora carregado de algo não dito. Ficarei bem, garantiu ela, adivinhando sua preocupação. A escola me manterá ocupada e Josefa estará aqui. Omar hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu e abriu a porta para que ela entrasse. Naquela noite, depois do jantar, Esther retirou-se para a biblioteca como de costume, mas em vez de perder-se em algum romance ou livro de história, seus pensamentos vagavam. Percebia com uma clareza que a assustava o quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Como passara de filha obediente à mulher desonrada, de sem-teto desesperada à professora respeitada. E como, em meio a tudo isso, seus sentimentos por Omar haviam evoluído de gratidão temerosa para algo mais profundo e complexo. Algo que não ousava nomear, mas que fazia seu coração acelerar quando ele entrava no cômodo, que a fazia procurar sua aprovação silenciosa, que tornava a perspectiva de 2 semanas sem vê-lo quase insuportável. Esther fechou o livro que fingira ler. Conhecia bem demais a distância social que os separava. Ele, um fazendeiro rico e respeitado, viúvo de uma mulher que provavelmente combinava com sua posição. Ela, uma moça sem nome, sem dote, com uma reputação manchada, vivendo de sua caridade. Não havia futuro nesse sentimento nascente. O melhor seria sufocá-lo antes que crescesse demais. E foi com essa resolução que adormeceu. Sem saber que do outro lado da casa, em seu escritório escuro, Omar Nissim enfrentava dilemas semelhantes, olhando pela janela para a noite estrelada e perguntando-se quando exatamente a jovem que resgatara havia se tornado tão essencial em sua vida solitária. As 2 semanas da ausência de Omar estenderam-se como um inverno interminável. Esther mantinha-se ocupada com a escola, que agora contava com mais de 20 crianças, divididas em 2 turnos para acomodar as diferentes idades e níveis de aprendizado. Nas horas vagas, continuava seu trabalho na biblioteca, descobrindo a cada dia novos tesouros literários que alimentavam sua mente ávida por conhecimento. Mas as noites eram longas, e o silêncio da casa grande parecia amplificar a ausência do dono. Josefa notava as olheiras crescentes, os suspiros discretos, o olhar que constantemente se voltava para a estrada quando Esther pensava que ninguém estava observando. A governanta, que em seus 60 anos vira o suficiente do mundo para reconhecer os sinais, mantinha seus pensamentos para si mesma. Não era seu lugar interferir, mesmo que seu coração se apertasse pela jovem que, contra todas as probabilidades, havia conquistado seu afeto e respeito. Na 3ª semana, quando a ausência de Omar já se estendia além do previsto, Josefa apareceu na porta da escola no final da tarde, seu rosto normalmente composto, revelando uma preocupação incomum. Esther, chamou, esperando que a última criança saísse. Precisamos conversar. Algo na voz da governanta fez o estômago de Esther contrair-se. O que houve? É o Sr. Omar. Aconteceu alguma coisa? Não, tranquilizou Josefa rapidamente. Recebi um telegrama dele hoje. Cedo? Está bem, apenas demorará mais alguns dias. Os negócios estão mais complicados do que esperava. O alívio foi momentâneo, logo substituído por uma nova apreensão, quando a expressão de Josefa não relaxou. Então o que foi? É sobre a vila, respondeu a governanta, fechando a porta atrás de si, como se as paredes do galpão pudessem ter ouvidos. Antônio, o capataz, voltou de Serrosul com notícias preocupantes. Esther sentou-se lentamente em uma das cadeiras pequenas, suas pernas subitamente fracas. Nos meses que passara na Fazenda Esperança,
Havia conseguido quase esquecer a vila, as acusações, a vergonha que não era sua. Quase. Que notícias! Os rumores não morreram, apenas mudaram, explicou Josefa. Agora dizem que que o patrão, a governanta geralmente tão articulada, parecia incapaz de completar a frase. Não precisava. Esther compreendeu imediatamente. Se antes a acusavam de ter se entregado a Arthur Müller, agora insinuavam que estava na cama de Omar Nissim. Uma mulher jovem morando na casa de um viúvo solitário. A conclusão era óbvia para mentes inclinadas à malícia. Entendo, disse ela, sua voz surpreendentemente firme. Era de se esperar. O pior não são os rumores, continuou Josefa, seu tom baixando ainda mais. É que seu pai tem aparecido na vila, bêbado, fazendo ameaças. Diz que vai vir até aqui recuperar a honra da família. Antônio acha que é só conversa de boteco, mas conhecendo meu pai pode não ser, completou Esther. Um frio percorreu sua espinha ao lembrar-se da violência contida naquelas mãos calejadas, no olhar duro que nunca demonstrava afeto, apenas exigência. O que devo fazer? Josefa endireitou os ombros, retomando sua postura habitual de eficiência. Por enquanto, nada. Dobrei a vigilância nos portões, ninguém entra sem ser anunciado. E mandei um telegrama ao patrão informando da situação. Ele deve voltar o quanto antes. Durante os dias que se seguiram, Esther sentiu-se como um animal acuado, constantemente alerta. Cada som fora de hora, cada voz mais alta entre os trabalhadores fazia seu coração disparar. A escola tornou-se seu único refúgio, o único lugar onde podia esquecer momentaneamente a ameaça que pairava no ar. Foi numa tarde de sábado, enquanto organizava os materiais para a semana seguinte, que ouviu o tropel de cavalos aproximando-se. Seu primeiro pensamento foi que Omar havia retornado, e uma onda de alívio a invadiu. Mas logo percebeu que eram vários cavaleiros, e o som tinha uma urgência, que não combinava com o retorno normal do dono da fazenda. Aproximou-se da janela, a tempo de ver um grupo de homens atravessando o terreiro principal. À frente, montado, em um cavalo magro, estava seu pai. Mesmo à distância, podia ver a postura rígida, o rosto vermelho pelo sol e pela bebida, a determinação perigosa em cada movimento. Ao seu lado, reconheceu com horror, estava Arthur Müller, seu sorriso arrogante visível mesmo de longe. Atrás deles, outros homens da vila que mal conhecia, provavelmente atraídos pela promessa de confusão. O capataz Antônio e 2 trabalhadores, mais robustos, saíram ao encontro do grupo, bloqueando o caminho para a casa grande. Esther não conseguia ouvir o que diziam, mas a linguagem corporal era clara. Tensão, ameaça, confronto iminente. Seu instinto foi correr para a casa, esconder-se, proteger-se. Mas algo mais forte a deteve. Estava cansada de fugir. Cansada de deixar que outros definissem quem ela era. Cansada da vergonha que carregava sem merecer. Com passos firmes, saiu do galpão e dirigiu-se ao grupo. "Pai", chamou, sua voz mais alta e clara do que jamais fora em sua presença. "O que veio fazer? Aqui?" Arnaldo Ribem virou-se bruscamente, seus olhos injetados arregalando-se ao vê-la. Por um momento, pareceu desorientado, como se não esperasse realmente encontrá-la. Talvez, em seu mundo de raiva e álcool, tivesse convertido a filha em uma figura abstrata, um símbolo de desonra, não uma pessoa real. "Vim buscar você", rosnou, recuperando-se rapidamente. "Acabar com essa vergonha." "Que vergonha, pai?" perguntou ela, aproximando-se mais. Notou como Arthur observava a cena com divertimento mal disfarçado, como se assistisse a um espetáculo montado para seu entretenimento. "A vergonha de uma mentira que você preferiu acreditar a confiar em sua própria filha?" Um murmúrio percorreu o grupo, e Esther percebeu que nem todos os homens pareciam confortáveis com a situação. Alguns evitavam seu olhar, outros mostravam uma inquietação que sugeria dúvida. "Não me venha com conversa", rebateu Arnaldo, desmontando com dificuldade. "Todo mundo sabe o que você fez." "O que eu fiz, pai, ou o que ele disse que eu fiz?" Esther apontou diretamente para Arthur, algo que jamais teria ousado fazer meses atrás.
Por que não pergunta a ele, na minha frente, o que realmente aconteceu? Naquele dia no armazém? Por que não exige a verdade dele como exigiu de mim? Arthur Müller perdeu um pouco do sorriso, desconfortável com a atenção que agora se voltava para ele. Não tenho que dar explicações, disse, seu tom tentando manter a arrogância habitual. Todos sabem o tipo de moça que você é. Que tipo de moça eu sou, Sr. Müller? Desafiou Esther, dando mais um passo à frente. A coragem que sentia era nova, nascida dos meses de reflexão, dos livros que lera, das crianças que ensinava a questionar o mundo. A moça que nunca falou com o senhor antes daquele dia? A moça que sempre viveu sob as regras rígidas do pai que está aqui? A moça que foi expulsa de casa por uma mentira que o senhor contou por diversão? O silêncio que seguiu suas palavras foi pesado. Mesmo seu pai parecia momentaneamente sem resposta, olhando de Esther para Arthur com uma confusão crescente. Foi nesse momento que o som de outro cavalo cortou o ar, e todos se viraram para ver Omar Nissim aproximando-se a galope. Ele desmontou em um movimento fluido, seus olhos rapidamente avaliando a situação antes de se posicionarem ao lado de Esther. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, sua voz controlada, mas firme. "Uma reunião que não me lembro de ter autorizado, em minha propriedade." "Isso não é da sua conta, Nissim", respondeu Arnaldo, recuperando parte de sua bravata inicial. "Vim buscar minha filha." "Sua filha", repetiu Omar, seu tom agora carregado de uma fria ironia. "A mesma que você expulsou de casa no meio da noite? A mesma que deixou caminhar descalça por estradas escuras? A mesma cujo nome você não defendeu quando um moleque mimado resolveu difamá-la?" Arthur Müller moveu-se inquieto em sua cela. Claramente não esperava encontrar oposição tão direta, especialmente de alguém com o peso do nome Nissim. "Cuidado com o que diz." "Nissim", advertiu, tentando recuperar o controle da situação. "Meu pai não vai gostar de saber como você está falando comigo." Omar voltou-se para ele, e algo em seu olhar fez o jovem Müller recuar instintivamente. "Seu pai, Arthur, é um homem que conheço há muitos anos. Um homem que, apesar de nossas diferenças políticas, sempre respeitei por sua integridade. Tenho certeza que ele ficaria ainda menos satisfeito em saber que o filho usa o nome da família para destruir a reputação de moças inocentes." Virou-se, então, para os demais homens. "Quanto a vocês, estão em propriedade particular sem convite. Sugiro que se retirem agora, antes que eu decida tomar medidas mais severas." Houve um momento de tensão em que ninguém se moveu. Então, lentamente, os homens começaram a recuar. Alguns murmurando desculpas, outros simplesmente evitando olhar diretamente para Omar ou Esther. Apenas Arnaldo e Arthur permaneceram onde estavam, embora a confiança inicial tivesse claramente esmorecido. "Senhor Ribben", disse Omar dirigindo-se diretamente ao pai de Esther, "entendo sua preocupação. De fato seria preocupante se sua filha estivesse vivendo em situação inadequada. Mas posso garantir-lhe que Esther tem sido tratada com todo o respeito nesta casa. Pergunte a qualquer um dos meus funcionários, ou mesmo ao padre Justino, que vem regularmente benzer nossa capela." A menção do padre pareceu afetar Arnaldo, fazendo-o vacilar em sua determinação. "Além disso", continuou Omar, "sua filha não está aqui como minha convidada pessoal. Ela conquistou um lugar por mérito próprio, como professora das crianças da fazenda. Um trabalho honesto e respeitado por toda a comunidade." Fez uma pausa significativa. "A menos é claro que o senhor também acredite nas mentiras que esse rapaz espalhou sobre ela." Os olhos de Arnaldo voltaram-se para Arthur, uma dúvida evidente agora em seu rosto envelhecido precocemente pela vida dura. "É verdade o que ela disse?" perguntou finalmente. "Que você mentiu sobre ela?" Arthur empalideceu. "Não vou ficar aqui ouvindo essas acusações", disse, puxando as rédeas de seu cavalo. "Meu pai vai saber disso, Nissim. Você não viu o último de mim." Com essas palavras, virou o animal e partiu a galope, deixando uma nuvem de poeira para trás. A saída precipitada de Arthur foi mais eloquente que qualquer confissão. Os poucos homens que ainda hesitavam também começaram a se afastar, até
que apenas Arnaldo permaneceu, parecendo subitamente mais velho e cansado. Começou, olhando para Esther com uma expressão que ela nunca vira antes. Não era raiva nem desapontamento. Era algo próximo do arrependimento. Eu não sabia... Não sabia ou não quis saber, pai? Perguntou ela, sua voz agora mais suave, mas não menos firme. Era mais fácil acreditar no filho do prefeito do que na sua própria filha? Mais fácil me expulsar do que me defender? Arnaldo não respondeu. Talvez não houvesse resposta possível para perguntas tão dolorosas. Sua filha está segura aqui, interveio Omar. E tem um lugar, um propósito, um futuro. Se veio realmente por preocupação e não por orgulho ferido, pode ficar tranquilo. O homem mais velho assentiu lentamente, como se absorvesse cada palavra. Olhou uma última vez para Esther. Abriu a boca como se fosse dizer algo, mas reconsiderou. Com um movimento resignado, montou novamente em seu cavalo e partiu, os ombros curvados sob o peso de uma verdade que chegara tarde demais. Quando a poeira baixou e o silêncio voltou a reinar na fazenda Esperança, Esther sentiu as pernas fraquejarem. A adrenalina que a mantivera de pé durante o confronto agora se dissipava, deixando-a trêmula e vulnerável. Omar notou, e com uma gentileza que contrastava com a firmeza que demonstrara momentos antes, ofereceu seu braço para apoiá-la. Você foi incrível, disse ele, enquanto caminhavam lentamente de volta à casa. Nunca vi tanta coragem. Esther balançou a cabeça, ainda processando tudo o que acontecera. Não foi coragem, respondeu. Foi cansaço. Cansaço de fugir, de me esconder, de sentir vergonha por algo que não fiz. Omar parou, virando-se para olhá-la diretamente. Havia uma intensidade em seus olhos que fez o coração dela acelerar. Isso, Esther, é exatamente o que é coragem. Enfrentar o que nos assusta não porque não temos medo, mas porque estamos cansados de deixar o medo nos definir. Naquele momento, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte mineiro, tingindo o céu de tons dourados e púrpura, algo mudou entre eles. Uma barreira invisível que mantivera a distância apropriada, o respeito formal, a relação de benfeitor e protegida, tudo isso pareceu dissolver-se no ar quente do entardecer. Por que voltou antes? Perguntou ela, percebendo subitamente que ele não deveria estar ali. Omar sorriu, um sorriso raro que transformava completamente seu rosto, geralmente sério. Recebi o telegrama de Josefa e percebi que havia coisas mais importantes que negócios em São Paulo. A simplicidade da resposta, a honestidade por trás dela, tocou algo profundo em Esther. Pela primeira vez, desde que chegara à Fazenda Esperança, permitiu-se ver não apenas o homem que a salvara, mas o homem que ele era, complexo, reservado, forte, mas também capaz de uma gentileza que poucos conheciam. E percebeu, com uma clareza que a assustou e encantou ao mesmo tempo, que o que sentia por ele havia se transformado em algo muito além da gratidão. Algo que nunca havia sentido antes. Algo que, até alguns meses atrás, teria parecido impossível em sua vida cuidadosamente contida. Omar deve ter visto algo em seus olhos, algum reflexo de seus próprios pensamentos, pois seu olhar mudou, tornando-se mais intenso, mais questionador. Por um momento, pareceu que iria dizer algo, talvez até mesmo dar um passo além da linha, invisível que ainda os separava. Mas o momento passou quando Josefa apareceu na varanda, seu rosto preocupado, relaxando, ao vê-los retornando juntos. Graças a Deus, suspirou a governanta. Está tudo bem? Aqueles homens foram embora, tranquilizou Omar. E não creio que voltarão tão cedo. Entraram na casa, retornando à rotina familiar, mas com a certeza silenciosa de que nada seria como antes. Uma verdade havia sido exposta, uma injustiça confrontada, uma coragem descoberta. E no meio de tudo isso, algo novo e frágil começava a florescer, ainda não pronunciado, ainda não reconhecido completamente, mas presente como uma promessa no ar entre eles. O confronto no pátio da fazenda tornou-se um divisor de águas na vida de Esther. Nos dias que se seguiram, uma nova confiança emanava dela, como se finalmente tivesse se libertado de grilhões invisíveis que a prendiam ao passado. Na escola,
Sua voz ganhara firmeza, seus gestos mais segurança, sua presença, uma autoridade natural que as crianças respeitavam instintivamente. Não era apenas a professora bondosa. Era uma mulher que enfrentara seus demônios e saíra vitoriosa. A notícia do enfrentamento espalhou-se rapidamente pelos arredores. A versão que chegou a ser Rosul, inevitavelmente distorcida pelo caminho, falava de como Omar Nissim defendera publicamente a honra de Esther, de como Arthur Müller fugira diante das acusações, de como o fazendeiro mais poderoso da região deixara claro que ninguém ousasse falar o nome dela em vão. Os sussurros continuaram, é claro. Pequenas cidades nunca abandonam completamente seus hábitos de fofoca, mas agora tinham um tom diferente. Menos acusatório, mais especulativo. Menos malícia, mais curiosidade. Menos vergonha, mais respeito. Numa manhã de setembro, quando a primavera começava a pintar as colinas com novas cores, Esther recebeu uma visita inesperada enquanto ensinava. A porta da escola abriu-se timidamente, e o rosto envelhecido de Carmen, sua mãe, apareceu. Os olhos baixos como sempre, as mãos retorcendo nervosamente o tecido da saia simples. "Posso entrar?" perguntou quase inaudível. Esther sentiu o ar faltar momentaneamente. Não via a mãe desde aquela noite terrível, quase 6 meses atrás. Nas poucas vezes que permitira-se pensar na família, imaginava o rosto da mãe, silenciosa, submissa, aceitando a injustiça como aceitara tantas outras ao longo da vida. "Crianças", disse, recuperando-se rapidamente, "vamos fazer um intervalo mais longo hoje. Voltem em 1 hora, sim?" Quando os pequenos saíram, alguns olhando curiosamente para a visitante, Esther indicou um dos bancos. "Sente-se, mãe." Conceição obedeceu, parecendo menor e mais frágil do que Esther lembrava. Por um momento, nenhuma das duas falou. O silêncio entre mãe e filha era carregado de anos de palavras não ditas, de cumplicidades não formadas, de apoio não oferecido. "Seu pai não sabe que estou aqui", começou Conceição finalmente, sua voz tremendo ligeiramente. "Ele não tem estado bem desde aquele dia." Esther assentiu, sem confiar na própria voz para responder. Parte dela queria abraçar a mãe, sentir novamente o cheiro familiar de sabão caseiro e ervas que sempre a acompanhava. Outra parte mantinha-se rígida, protetora, ainda ferida pela omissão da única pessoa que deveria tê-la defendido incondicionalmente. "Eu não devia ter deixado", continuou Conceição olhando para as próprias mãos, marcadas por décadas de trabalho duro. "Não devia ter ficado calada quando ele a mandou embora. Não devia..." A voz falhou, sufocada pela emoção contida por tanto tempo. "Por que ficou, então?" perguntou Esther, a pergunta que assombrara suas noites solitárias nos primeiros meses na Fazenda Esperança. "Por que não disse nada?" Conceição levantou os olhos e, pela primeira vez, Esther viu algo que nunca notara antes. Não era apenas submissão no olhar da mãe, era também um cansaço profundo, o cansaço de quem lutara batalhas invisíveis por toda a vida. "Porque tinha medo", respondeu simplesmente. "Medo dele, medo do que os outros diriam, medo de ficar sozinha. E porque..." Hesitou, como se as próximas palavras fossem difíceis de formular. "Porque parte de mim acreditava que você estaria melhor longe daquela casa, longe dele, longe de mim." A honestidade crua da confissão atingiu Esther como uma onda. Nunca imaginara que a mãe pudesse ter consciência da própria falha, muito menos que houvesse pensado no seu bem-estar, mesmo em meio àquela situação terrível. "Vim pedir perdão", disse Conceição, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto enrugado. "Não espero que me aceite de volta em sua vida. Só precisava que soubesse que me arrependo e que estou orgulhosa da mulher que você se tornou, mesmo sem minha ajuda. Talvez até por causa disso." Esther sentiu suas próprias lágrimas brotarem. Levantou-se do banco e em 2 passos estava ao lado da mãe, abraçando-a como não fazia desde a infância. Sentiram-se desajeitadas a princípio, como se tivessem esquecido como demonstrar afeto uma pela outra. Mas logo o abraço tornou-se mais natural, mais necessário, uma ponte reconstruída sobre águas turbulentas. "Também senti sua falta", admitiu Esther,
sua voz abafada contra o ombro da mãe. Todos os dias. Conversaram por quase 1 hora. Conceição contou como a vila mudara desde o confronto. Como Arthur Müller fora enviado para estudar na capital depois do escândalo, como seu pai alternava entre a raiva obstinada e momentos de silêncio que pareciam quase arrependimento. Esther, por sua vez, falou da escola, das crianças, dos livros que descobrira, da nova vida que construíra para si mesma. Falou de Josefa, que se tornara uma mentora e amiga. E falou, embora com cuidado e reserva, de Omar. Ele é um bom homem, disse Conceição, observando como o rosto da filha se iluminava ao mencionar o nome do fazendeiro. Sempre foi respeitado na região, mesmo pelos que não concordam com ele. Esther limitou-se a assentir, incapaz de colocar em palavras o turbilhão de sentimentos que o nome de Omar despertava nela. Quando as crianças começaram a retornar para a segunda parte da aula, Conceição levantou-se para partir. Posso voltar para visitá-la? Perguntou uma vulnerabilidade em sua voz que Esther nunca ouvira antes. Gostaria muito, respondeu, surpreendendo-se com a sinceridade da própria resposta. Despediram-se com outro abraço, este mais fácil, mais natural, como se os corpos lembrassem o que as mentes haviam esquecido, que eram, apesar de tudo, parte uma da outra. Na volta para a casa grande no final da tarde, Esther sentia-se leve, como se um peso que nem sabia estar carregando tivesse sido removido de seus ombros. A reconciliação com a mãe, ainda que frágil e inicial, representava mais um passo em sua jornada de cura. Encontrou Omar na varanda, como era seu costume após um dia de trabalho. Ele ergueu os olhos do livro que lia, um sorriso discreto surgindo ao vê-la. Josefa me contou sobre sua visita hoje, disse, indicando a cadeira. Ao seu lado. Como foi? Esther sentou-se apreciando a brisa suave do entardecer. Difícil, necessário, libertador, sorriu. Todas essas coisas ao mesmo tempo. Omar assentiu, compreendendo sem necessidade de mais explicações. Era uma das coisas que mais apreciava nele, a capacidade de ouvir o que não era dito, de respeitar, ou os silêncios de entender sem invadir. Omar, começou ela, sentindo um súbito nervosismo. Há algo que venho pensando nos últimos dias. Ele aguardou, seu olhar atento encorajando-a a continuar. Agora que as coisas estão diferentes, agora que não sou mais vista como alguém que precisa ser resgatada, hesitou, incerta de como expressar o que sentia. Estou pensando que talvez seja a hora de seguir meu próprio caminho. As palavras saíram diferentes do que planejara, mais abruptas, quase rudes em sua simplicidade. Viu o rosto de Omar transformar-se, uma sombra passando por seus olhos normalmente serenos. Entendo, disse ele, sua voz controlada. É natural que queira sua independência. Você construiu uma vida aqui e conquistou respeito. Seria justo que quisesse mais. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as próximas palavras com cuidado. Posso ajudá-la a estabelecer-se onde desejar. Tenho contatos em Belo Horizonte ou mesmo no Rio de Janeiro, se preferir uma cidade maior. Lugares onde poderia continuar, ensinando, talvez até estudar mais. Esther observou-o com crescente confusão. Não era essa a reação que esperava. Não era sequer a conversa que pretendia ter. Não quero ir embora, esclareceu rapidamente. Quero dizer que não preciso mais ficar aqui como sua protegida. Posso ficar como professora oficialmente, receber um salário justo pelo meu trabalho, talvez até expandir a escola para adultos também. Ser uma mulher independente, capaz de tomar suas próprias decisões. A expressão de Omar mudou novamente, alívio substituindo a tensão anterior. Claro, concordou prontamente. Na verdade, já vinha pensando em algo semelhante. A escola tem sido um sucesso e você merece o reconhecimento adequado. Sorriu mais relaxado agora. Quanto à expansão, acho uma ideia excelente. Muitos dos trabalhadores gostariam de aprender a ler e escrever. Poderíamos até construir um prédio maior próprio para esse fim. O entusiasmo dele era genuíno, e Esther sentiu uma onda de afeto que já não tentava mais conter. Este homem, que entrara em sua vida no momento mais escuro, continuava a surpreendê-la com sua generosidade, sua visão, seu respeito por quem ela era e quem poderia se tornar. Há outra coisa,
disse ela, reunindo coragem. Se ia realmente ser independente, precisava ser honesta, inclusive consigo mesma. Algo que preciso lhe dizer antes que tomemos qualquer decisão. Omar inclinou-se ligeiramente em sua direção, sua atenção completamente focada nela. O que é? Nos últimos meses, meus sentimentos por você mudaram, confessou, as palavras saindo com dificuldade. Começou como gratidão, depois respeito, admiração, e agora não conseguiu completar, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Omar permaneceu imóvel, apenas seus olhos revelando a tempestade de emoções que as palavras dela provocavam. Esther, disse finalmente, sua voz mais grave que o normal. Preciso ser completamente honesto com você. Quando a encontrei naquela estrada, tudo o que queria era ajudar alguém que claramente estava sofrendo. Não havia outro motivo, nenhuma intenção além dessa. Fez uma pausa como se organizasse os pensamentos. Mas com o tempo, vendo sua força, sua determinação, sua capacidade de reconstruir-se apesar de tudo, algo mudou em mim também. Levantou-se, incapaz de continuar sentado. Caminhou até a balaustrada da varanda, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr. Depois que Laura morreu, achei que nunca mais sentiria nada parecido por outra pessoa. Construí uma vida de trabalho, de obrigações, de rotinas, e estava, bem, não feliz, mas em paz com o que tinha. Virou-se para encará-la. Então você chegou e aos poucos, sem que eu percebesse a princípio, trouxe algo de volta. Vida, possibilidades. Um futuro que poderia ser mais que apenas sobreviver ao presente. A confissão deixou Esther sem palavras. Tinha imaginado, sonhado, esperado que ele sentisse algo por ela, mas ouvir a confirmação era completamente diferente. Era real, tangível, assustador em sua potência. Mas há complicações, continuou ele, sempre prático mesmo nos momentos mais emocionais. A diferença de idade, de posição social, o que as pessoas diriam. Desde quando você se importa com o que as pessoas dizem? Perguntou ela, um leve sorriso nos lábios. A pergunta pegou-o de surpresa, e depois de um momento, ele riu. Uma risada aberta, genuína, que transformou completamente seu rosto geralmente sério. Tem razão, concordou. Nunca me importei. Não vou começar agora. Aproximou-se novamente, sentando-se ao seu lado, mais perto desta vez. Mas me importo. Com você, com sua reputação, com seu futuro. Não quero que esteja comigo por gratidão, ou por achar que me deve algo. Omar, disse ela, encontrando coragem para tocá-lo pela primeira vez, sua mão pequena sobre a dele. Se há algo que aprendi nesses meses, é que sou mais do que as circunstâncias que me trouxeram até aqui. Mais do que o que os outros pensam de mim, mais do que meus próprios medos. Fez uma pausa, sentindo o calor da mão dele sob a sua. Estou aqui porque escolho estar. Sinto o que sinto porque é real, não porque lhe devo minha vida. As palavras pairaram entre eles, carregadas de verdade, de promessa, de possibilidades. Por um longo momento, apenas se olharam, como se verdadeiramente se vissem pela primeira vez. Não mais o benfeitor e a protegida, não mais o fazendeiro e a moça sem nome, mas simplesmente um homem e uma mulher que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado um no outro algo que nem sabiam estar procurando. Quando Omar finalmente inclinou-se e tocou os lábios dela com os seus, foi como se o mundo ao redor desaparecesse momentaneamente. Um beijo suave, quase reverente, que selava não apenas o afeto que sentiam, mas também um pacto silencioso, o de construírem juntos um futuro baseado não nas expectativas dos outros, mas em suas próprias escolhas. Nos meses que se seguiram, a Fazenda Esperança viu muitas mudanças. A escola foi ampliada, com um prédio próprio construído próximo às casas dos trabalhadores. Esther agora coordenava uma equipe pequena, mas dedicada. Uma professora para as crianças menores, ela mesma para os mais velhos, e um professor para as aulas noturnas dos adultos. O projeto, inicialmente recebido com ceticismo por alguns fazendeiros da região, logo provou seu valor quando trabalhadores alfabetizados começaram a contribuir com ideias para melhorar a produção,
solucionar problemas e desenvolver novas técnicas. Omar e Esther casaram-se numa cerimônia simples na capela da fazenda. Carmen estava presente, radiante em seu melhor vestido, costurado especialmente para a ocasião. Aaron não veio, ainda preso em seu orgulho ferido, mas enviou um pequeno broche de prata que pertencera à avó de Esther. Um gesto silencioso que, se não era perdão, ao menos sugeria aceitação. Josefa, naturalmente, assumiu o papel de mãe postiça do noivo, organizando cada detalhe com a eficiência amorosa que a caracterizava. E as crianças da escola formaram um pequeno coro, cantando canções tradicionais enquanto a noiva caminhava pelo corredor improvisado. O que mais surpreendeu a pequena comunidade de Cerrosul, no entanto, não foi o casamento em si, que muitos já previam, mas a decisão do casal de manter a escola aberta para todos, independentemente de trabalharem ou não na Fazenda Esperança. Crianças de propriedades vizinhas da vila e até mesmo de regiões mais distantes eram bem-vindas, sem custo para as famílias. Educação não é caridade, é direito, explicava Esther quando questionada sobre a decisão. E conhecimento é a única coisa que, quando compartilhada, multiplica-se em vez de dividir-se. Em uma tarde particularmente significativa, quase um ano depois do casamento, Esther estava na varanda da casa grande, observando o pôr do sol, quando Omar juntou-se a ela, trazendo uma carta. "Chegou hoje", disse, entregando-lhe o envelope com o timbre oficial do governo estadual. "Acho que é a resposta que esperávamos." Com dedos ligeiramente trêmulos, Esther abriu o envelope e leu o conteúdo, um sorriso crescente iluminando seu rosto. "Aprovaram!" exclamou, levantando-se de um salto. "Vão reconhecer oficialmente a escola e enviar livros, materiais e até um subsídio para ampliarmos o atendimento." Omar sorriu, compartilhando genuinamente sua alegria. "Nunca duvidei", disse, abraçando-a. Quem poderia resistir à sua determinação? Ficaram assim por um momento, abraçados, contemplando o sol que se punha sobre as colinas cobertas de cafezais. A mesma paisagem que Esther vira pela primeira vez naquela manhã após a noite mais escura de sua vida, agora carregava significados completamente diferentes. Não era mais um refúgio temporário, mas um lar permanente. Não era mais o símbolo de uma caridade aceita por necessidade, mas a prova concreta de uma vida construída por escolha, por trabalho, por amor. "Às vezes ainda me pergunto", confessou ela, aconchegando-se nos braços do marido, "o que teria acontecido se você não tivesse passado por aquela estrada naquela noite?" Omar beijou-lhe o topo da cabeça, inspirando o perfume de seus cabelos. "Teria encontrado outro caminho", respondeu com convicção. "Mulheres como você sempre encontram." Ela sorriu, grata pela fé inabalável que ele depositava nela. Talvez tivesse razão. Talvez tivesse encontrado outro caminho eventualmente. Mas estava profundamente feliz por este ter sido o seu. Um caminho que começara com uma injustiça, passara pela dor e pela incerteza, mas que a conduzira exatamente onde deveria estar. "Você não foi salva", havia dito Omar certa vez em uma daquelas conversas profundas que tinham nas noites quietas da fazenda. "Você só teve, pela primeira vez, alguém que não quis vê-la cair." E essa, Esther sabia agora, era a verdadeira definição de amor. Não alguém que a carregasse, mas alguém que caminhasse ao seu lado, oferecendo uma mão quando o caminho ficava íngreme, celebrando cada conquista, respeitando cada escolha. Alguém que visse não apenas quem ela era, mas quem poderia se tornar. Enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu escurecido, Esther fez uma promessa silenciosa a si mesma, que seria esse tipo de pessoa para as crianças que ensinava, para as mulheres da comunidade que começavam a buscar seus próprios caminhos inspiradas por sua história, para qualquer um que cruzasse seu caminho, carregando vergonhas que não lhes pertenciam, porque agora sabia com a certeza que só vem da experiência vivida, que às vezes tudo o que alguém precisa é de uma única pessoa que acredite, que apoie, que esteja presente. Uma única pessoa pode ser a diferença entre sucumbir e florescer, entre desistir e recomeçar, entre a escuridão e a esperança. Queridos ouvintes,
esperamos que a jornada de Esther e Omar tenha tocado seus corações. Esta história de superação, amor e renascimento nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre existe a possibilidade de recomeçar. Para continuar essa viagem emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se gostaram desta narrativa, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, do amor e das relações humanas. O que mais gostariam de ouvir em nossas próximas histórias? Deixem suas sugestões nos comentários. Lembrem-se, assim como Esther, todos merecemos segundas chances e pessoas que acreditem em nós quando nem mesmo nós acreditamos. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que não queira nos ver cair. Até a próxima história.